Muito bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Esteja com você e com a sua família nessa linda e gloriosa manhã de domingo. Gloriosa porque o Senhor Jesus está no meio de nós. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. É a promessa daquele que não pode mentir. Glória a Deus por isso. Nós vamos iniciar essa semana uma série no tema confinamento, experiências de pessoas que enfrentaram momentos, assim como o nosso, de confinamento, só que não tão voluntário como é o nosso caso. Vamos dar início lendo sobre alguém que parou no fundo do poço. Jeremias 38. E ocorreu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Assim diz o Senhor: aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste, mas aquele que se render aos babilônios viverá, e escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor: essa cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então os líderes disseram ao rei: este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nessa cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. O rei Zedequias respondeu: ele está em suas mãos. O rei não pode opor-se a vocês. Assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Mas Ebed-Meleque, o etíope, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim. Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: ó rei, meu senhor, esses homens cometeram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leve com você 3 homens sob as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob as suas ordens e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. E Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços para servirem de almofada para as cordas. E Jeremias assim fez. Assim, com as cordas o puxaram para cima e o tiraram da cisterna. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Vamos considerar nessa manhã como que Jeremias enfrentou esse tempo de confinamento. Uma das marcas que a gente pode observar nas vidas daqueles que passaram por períodos complicados e concluíram bem esse tempo, é a convicção. Convicção é fundamental para seguir em frente, para persistir e não desistir. Convicção é aquilo que leva uma pessoa a se doar por uma causa. Quem sabe a dar a própria vida por causa de alguém ou de um ideal. Há convicções que, na verdade, não passam de opinião.
é uma militância por conveniência. O que vai diferir da verdadeira convicção é o momento da prova, é aquela hora do vamos ver. Convicção tem faltado para os jovens crentes, por exemplo. Segundo o professor, doutor Ayrton Dias, da Universidade Federal de São Carlos, dos jovens cristãos que ingressam na universidade, 64% abandonam a sua fé em algum momento. E daqueles também que entram e concluem a sua graduação, 83% deixam de frequentar a igreja. Por conta desse dado, há pais que têm pavor da ideia do filho entrar na universidade, dizendo: pastor, a universidade é um lugar onde Satanás reina, é o quintal do demônio. Queridos, a universidade não é o problema. O problema é a falta de convicção dos nossos jovens. Eles não sabem exatamente no que crer. E isso é a conclusão desse próprio professor. Veja lá o que ele disse, abre aspas. Para o universitário cristão, lidar com uma sociedade que tira Deus da história é muito difícil. Ele tem que ter muito conhecimento sobre o que acredita e uma fé muito bem estabelecida. Fecha aspas. Em outras palavras, é falta de convicção. Falta. Porque uma convicção que não se sustenta no meio de ideias contrárias, sabe? Que desaparece quando está no meio hostil, que não lhe é favorável, ela talvez nunca tenha sido convicção. E aqui eu quero chamar a nossa responsabilidade como pais, de crianças e adolescentes principalmente. É o nosso papel ajudá-los a formar valores, a criar um corpo robusto de convicções, de modo que, quando se depararem com um meio hostil como é a academia dos dias de hoje, eles possam ter a sua fé inabalada. É um absurdo, como pais, tememos os nossos filhos ingressarem nas universidades. Que tipo de Deus nós temos legado aos nossos filhos? Que tipo de fé é essa? É nossa responsabilidade instruí-los, ajudá-los, de modo que, quando estiverem por ingressar, quem vai temer e tremer não seremos nós, obviamente tudo debaixo da graça de Deus, mas então quando eles forem entrar, que o temor esteja no inferno, por saber que jovens, rapazes e moças, firmemente estabelecidos na fé, vão estar entrando ali e resgatando muitas pessoas para o Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém, amém. O texto está apresentando um profeta de Deus, queridos, um fiel servo do Senhor, que cumpriu uma missão dificílima, porque ele teria que anunciar uma mensagem nada agradável, que iria contra a expectativa de muitos, uma mensagem que não ia afagar o coração deles. A mensagem era: o inimigo vai vencer, Nabucodonosor, rei da Babilônia, vai prevalecer, ele vai invadir essa cidade e vai destruí-la, e vai levar os nossos jovens para o cativeiro.
essa pregação era terrível. E iria desagradar pessoas importantes. E assim, o profeta Jeremias sabia, estaria correndo risco de morte. Mesmo assim, Jeremias não se cala, porque ele tinha convicções firmes. Veja lá, o início do seu chamado, capítulo 1, versos 4 e 5. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Jeremias sabia o que estava fazendo. Ele tinha convicções de que era chamado por Deus, era escolhido por Deus, vocacionado por Deus, e estava ali em nome de Deus. Uma convicção inabalável. Nem a maior oposição do mundo. Ele podia até não gostar da ideia, ele podia até temer a ideia de cumprir a missão, mas uma coisa não tinha dúvida: Deus tinha colocado ele ali. Então ele era a pessoa certa, na hora certa, fazendo a coisa certa, e dessa convicção ninguém poderia demovê-lo. Sustentar convicções, não raras vezes, tem um custo muito alto. Não foi diferente com Jeremias. Por causa disso, ele foi lançado numa cisterna. Cisternas eram reservatórios cavados no chão, muito comum em Jerusalém, nos arredores, que armazenava água que escorria para dentro dele na época das chuvas, de modo que eles tivessem água reservada para os tempos da seca, da estiagem, que naquela região ia de abril até outubro, muitos meses, longos meses sem água. Talvez esse do pátio da guarda, por causa do cerco do exército inimigo, ele foi exaustivamente utilizado, de modo que já estava sem água, a não ser lama no fundo dela, onde Jeremias foi colocado, e ali, de acordo com a palavra, ele ficou atolado. Literalmente, ele parou no fundo do poço. Agora, veja o que Deus promete a Jeremias no início do seu ministério, da sua carreira profética. Capítulo 1, verso 8. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Jeremias ouviu isso de Deus. Experiência pessoal com Deus, que gerou convicção. Em matéria de fé, nós precisamos ter uma experiência real, genuína com Deus. Você pode ficar confuso de muitas coisas, mas aquele que teve uma experiência e conheceu Deus de fato, isso ninguém consegue tirar. Não há luta que consiga nos fazer esquecer disso. Não há opinião contrária que coloque dúvida naquilo que foi real, na nossa relação com Deus. Jeremias ouviu de Deus. Ele teve uma experiência real com Deus. E esse tipo de convicção, ele vai ter como desdobramento coragem. Coragem. Nem toda convicção nos convida a ter coragem. Convicções negativas, obviamente, nos leva à insegurança pessoal. Por exemplo, quem tem convicção de que não presta, convicção que não vale nada, convicção que é incompetente, convicção que a vida para ele não vai dar certo. É lógico, esse vai ser inseguro, vai ser tomado de medos. Lembrando que coragem só faz sentido no ambiente onde o medo é possível. Aliás, onde existe medo. Porque coragem não é eliminação do medo. Coragem tem a ver com fazer aquilo que deve ser feito, viver como deve ser vivido,
apesar do medo. Coragem é o enfrentamento dessa emoção paralisante chamada medo, por causa da convicção que se tem. Então ele tinha convicção de que aquele que o chamou, prometeu, que iria protegê-lo. Daí a sua coragem. Não era uma fé infantil, não era um desejo pessoal apenas, era a promessa de Deus para ele. Quais são as promessas de Deus para a sua vida? Quais são as suas experiências com Deus? O que é que Deus tem falado ao seu coração? Você tem lido as Escrituras? Porque quem não lê as Escrituras não tem como ouvir a Deus. Queridos, uma expectativa muito comum na vida daqueles que seguem a Jesus Cristo é de que, por ser fiel, seguidor, tudo correrá bem, de que será protegido, blindado de sofrimentos, de dores, de reveses. Não é comum alguém que vive em fidelidade a Deus ficar esperando o mal. Eu não fico esperando o mal. Talvez essa expectativa nossa gere muitos desencontros interiores. A verdade é que essa expectativa, nós sabemos, vira e mexe, falha, né? Isso não acontece. É possível que nesse exato momento, nessa manhã, alguns de vocês estejam enfrentando algum mal. Não por ter feito besteira, mas um mal decorrente da sua fidelidade a Deus. Assim como Jeremias, justamente por seguir a vontade de Deus, é que você de repente entrou numa situação muito complicada. Muito complicada. Se é o teu caso, de você estar sofrendo agora, por causa dessa obediência, em nome do Senhor, não se arrependa de ter obedecido a Deus. Não se arrependa de ter agido certo. Não se arrependa de ter dito não, quando o não, na presença do Senhor, tinha que ser dito. Não se arrependa ainda que a tua obediência tenha trazido esse momento complicado que você está enfrentando. É importante você se lembrar que para o crente fiel, lutas, esses momentos tenebrosos, não são um acidente de percurso, não tem a ver com uma quebra no script. Pelo contrário, esses momentos fazem parte do roteiro da vida de fé. É o que Paulo diz quando escreve ao jovem pastor Timóteo. Veja lá, na sua segunda carta ao Timóteo, capítulo 3, 10 a 12. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Essa é uma promessa que ninguém reivindica para si. Aliás, nem precisa, porque ela se cumpre. Agora, para aqueles dentre nós que está passando, e se não está passando, vai passar. Digo isso para os crentes piedosos, porque para esses existe essa promessa de perseguição.
você precisa guardar, junto com essa promessa, uma palavra encorajadora deixado pelo apóstolo Pedro. Primeira carta dele, capítulo 4, versos 12 a 16. Abra os seus ouvidos. Você que está passando por isso, preste atenção nessas palavras. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Preste atenção, fofoqueiros e fofoqueiras. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Repetindo, parte B do verso 14. Felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Que coisa gloriosa. Quando nós sofremos, quando você, quando eu, quando nós sofremos por causa do nome de Deus, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa do nosso cumprimento da missão, absolutamente nós não estamos sozinhos. Ainda que a gente não perceba, o Espírito da glória, o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Você que está passando por um momento trevoso agora, aí onde você está, que o Senhor revele essa verdade, que Ele revele na sua percepção, porque ainda que a gente não perceba, isso é real, que o Senhor te dê um entendimento, que o seu espírito consiga sentir essa bendita presença, isso possa te encorajar, isso possa trazer um novo ânimo, uma nova e revitalizada coragem para você prosseguir e não desistir. Veja o que o salmista diz no Salmo 102, verso 19 a 21. Do seu santuário nas alturas o Senhor olhou, dos céus observou a terra, para ouvir o gemido dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Assim o nome do Senhor será anunciado em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Deus está no seu santuário e de lá mantém os seus ouvidos atentos. De lá Ele envia o socorro que você está precisando. O seu choro, o seu gemido, a sua dor, podem até passar despercebidos pelas pessoas, mas jamais por aquele que dos céus está observando atento a sua vida e o seu drama. Aquele que observa dos céus toda a terra tem os seus olhos e os seus ouvidos voltados para você. Aleluias! Deus seja louvado. Firme o seu coração nessa verdade e aguente firme durante o tempo da provação. Deus não falhou com Jeremias. Ele prometeu proteção,
e a proteção foi providenciado através de um servo de Deus chamado Ebed-Meleque, um etíope, um eunuco, um escravo do rei Zedequias. Quando ele soube que os oficiais fizeram aquela maldade colocando Jeremias na masmorra, ele imediatamente foi até o rei Zedequias e intercedeu a favor de Jeremias, capítulo 8, 38, verso 9. Ó rei meu senhor, esses homens cometeram um mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. O socorro para Jeremias veio de alguém improvável. O confinado Jeremias da cisterna, ele foi socorrido por um igualmente confinado, não na cisterna, mas na escravidão. Ebed-Meleque era um etíope e estava nessa condição talvez porque tinha sido vendido como escravo, ou tinha sido parte do despojo, né, da vitória em alguma guerra. Tinha tudo para ser uma pessoa amargurada. Tinha tudo para alimentar mágoas, rancor de qualquer um que fosse judeu. Mas, apesar do sofrimento, Ebed-Meleque não permitiu que a dor, que já é terrível, deformasse a sua vida, deformasse a sua alma. O problema não está na dor de muita gente. O problema é aquilo que nós permitimos que essa dor provoque no nosso coração. Assim, a dor que era pontual se torna uma dor crônica, a ser arrastado pela vida. Não foi assim com Ebed-Meleque. No meio do seu drama pessoal, vejam só, ele conheceu a Deus. Como escravo, ele pôde servir aos propósitos de Deus. Ele conhece a Deus e nesse Deus ele deposita confiança. E mesmo continuando na condição de escravo. Tem gente que não tem Deus como Senhor, mas Deus como servo. Isso fica claro quando a condição para seguir a Deus é Deus atender às suas expectativas e demandas. Não foi assim com Ebed-Meleque. Ele de fato conheceu Deus. Porque esse Deus não precisava tirá-lo da escravidão, mudar a sua condição para que ele o servisse. Ele não era apenas crente porque ele dizia, eu confio em Deus. Deus é quem disse isso. Veja lá Jeremias 39, 16 a 18. Deus dizendo, vá dizer a Ebed-Meleque o etíope, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, estou para cumprir as minhas advertências contra esta cidade, com desgraça e não com prosperidade. Naquele dia, elas se cumprirão diante dos seus olhos. Mas eu o resgatarei naquele dia, declara o Senhor. Você não será entregue nas mãos daqueles a quem teme. Eu certamente o resgatarei. Você não morrerá pela espada, mas escapará com vida, porque você confia em mim, declara o Senhor. Que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Porque ele se tornou escravo. Ele conheceu a Deus. E na condição de escravo, ele serviu a Deus. O propósito de Deus que era de proteger e de tirar o seu profeta Jeremias da condição de quase morte. Não bastasse isso, Deus lhe concede uma profecia particular, registrado para sempre nas Escrituras, de que ele escaparia com vida e não precisava temer aqueles a quem ele temia. Que coisa! E Deus diz, você depositou confiança em mim. Quem deposita confiança no Senhor, esse jamais sai frustrado. Ebed-Meleque
deve ter tido sim suas crises. A formação dessa fé robusta que ele estava demonstrando deve ter experimentado um processo, talvez até longo, como todos nós. Mas depois que ele ouviu essa profecia, nesse ponto da sua vida, se ele tivesse acesso ao Novo Testamento, eu acredito que ele em algum momento iria fazer coro com o apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo 8, verso 28, onde Paulo diz, sabemos, e ele gritaria, eu sei que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu sei porque eu experimentei, eu vi Deus fazendo isso na minha vida. E na minha experiência, a conclusão é de que esse Deus é maravilhoso, esse Deus é bom. O tempo todo, Ele tem sido bom comigo. Queridos, não há necessidade de você que está passando esse tempo de escuridão, de trevas, fazer coro com Ele. Você pode aguardar o desfecho daquilo que está pegando agora na sua vida. Você pode aguardar a conclusão daquilo que Deus está fazendo e você nem sabe. Quando Jeremias estava na cisterna, ele não sabia o que Deus estava fazendo através de Ebed-Meleque. Aguarde, aguarde. Enquanto você aguarda, não se deixe dobrar pela dor. Não permita que a dor deforme o seu coração. Permaneça confiando em Deus. Assim fez Ebed-Meleque, no meio da escravidão. E por isso ele foi usado por Deus e de modo tremendo. Assim fez Jeremias, enquanto estava ali, quieto, na expectativa, mas Deus já estava agindo. Queridos, ao interceder junto ao rei, Ebed-Meleque estava colocando o seu pescoço na guilhotina, porque aquilo que ele fazia contrariar os poderosos, aqueles que tinham o controle, entre aspas, da situação. Se algo desse errado, ele poderia ter o mesmo fim que Jeremias estava tendo. Só que Deus estava agindo. Deus estava agindo. Veja lá, verso 10 em diante. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope, leve com você 3 homens sob as suas ordens e retire o profeta da cisterna antes que ele morra. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sob as suas ordens e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos e roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias, ponha esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços para servirem de almofada para as cordas. E Jeremias assim fez. O salvamento de Jeremias era algo urgente. Ele estava num lugar frio, escuro, atolado na lama, desidratado, faminto, corpo abatido. Alguém nessas condições não pode aguentar muito tempo. Talvez salvar a vida dele fosse a única coisa que passasse na cabeça de Ebed-Meleque. Tirando ele às pressas, talvez deslocando um ombro, quebrando um braço. Mas veja aqui, que relato tocante. Um cuidado especial. Ele não procura apenas cordas, mas trapos velhos para servirem de almofada. E proteger o profeta de se machucar, de um desconforto maior. Eu vejo aqui um cuidado carinhoso de Deus com aquele
que era objeto do seu amor, da sua atenção, um afago de Deus para aquele que estava sendo fiel até as últimas consequências. Deus provisionando não apenas a salvação, sabe, aquela bênção a mais. Eu creio que você deve ter tido experiência como eu já várias vezes. Deus não apenas trazendo o necessário, mas além. Um afago que constrangia, né? Que no meu caso, quantas vezes eu fui constrangido. Eu me esqueço, uma vez eu estava voltando pela 15 de novembro, na região central, ali no calçadão. Eu estava exatamente em frente ao Farol Santander. E naquele momento, eu recebi uma mensagem de WhatsApp que informava algo que eu realmente estava necessitado, coisa que era objeto, sabe, das minhas orações, que provocava angústia, mas a maneira como veio, aquilo me quebrou. Eu comecei a andar toda 15 de novembro até chegar à Praça da Sé, porque eu estava voltando para casa, quando morava na Liberdade. Durante todo o tempo eu não consegui conter, as lágrimas escorriam pela minha face. Eu ficava constrangido e a frase que não conseguia falar assim: Deus, eu não mereço. O Senhor é maravilhoso. E aquilo começava a apertar o meu coração. É como se eu estivesse sendo abraçado de maneira especial por Deus. Carinho de Deus. Deus é maravilhoso. Deus é cheio de graça. Deus é tremendo. Aparentemente a vida de Jeremias estava nas mãos dos poderosos oficiais. Aparentemente a vida de Ebed-Meleque estava nas mãos do rei Zedequias. Mas tudo aparentemente, porque a vida de Jeremias, a vida de Ebed-Meleque estavam nas mãos de Deus. Aqueles que se entregam em confiança a Deus, nas mãos desse Deus permanecem. Louvado seja Deus. Você que entregou a sua confiança a Deus, sua vida não está nas mãos dos seus inimigos, daqueles que aparentemente detêm o controle e o poder de direcionar a sua vida. A sua vida não está à mercê das circunstâncias. A sua vida está nas mãos de Deus, aquele que está sentado no seu trono de glória, aquele que tem todo o poder, aquele que é autor da história da sua vida, da minha vida. Muito bem, o que eu levo disso? Eu acredito que você já tenha tido insights, Deus já tenha falado alguma coisa para você. Eu quero lhe acrescentar duas coisas. Primeiro, firme as suas convicções. A principal convicção que você deve ter é de quem é o Deus em quem você crê. Quem é você em Cristo diante desse Deus? A convicção de que tipo de relação você deve estabelecer com esse Deus, para que você possa enfrentar a oposição e o dia mau. Agora lembre-se, o tempo para você firmar essas convicções é no tempo bom. Você não pode esperar criar uma proteção para a tempestade no dia da tempestade. São nos dias bons. Nos dias bons você finca alicerce, você firma as bases. E você não pode sem desenvolver uma relação
pessoal com Deus. Você não consegue ouvir de Deus, conhecer a Deus, negligenciando as Escrituras Sagradas. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Só que não é, talvez, o mais lido no mundo. Volte-se para as Escrituras. Não dá para você estabelecer uma relação com Deus, relegando a sua vida de oração aos momentos de apuro, ou então aquela oração de segundos antes das refeições e ainda por desencargo de consciência. Desenvolva a consciência da presença de Deus. Isso vai ajudar você a firmar as suas convicções e aquilo que o Espírito Santo lhe falar. Ouça, obedeça, siga. Isso vai estruturando o seu conjunto de convicções. E a segunda coisa é: siga com coragem. Oposição, perseguição, como vimos, não é possibilidade, é certeza, é promessa na vida do crente. Firme a sua confiança em Deus, assim como Ebed-Meleque fez. Para Deus não tem grandes profetas e pessoas obscuras. Aqui, nesse capítulo, ambos, Jeremias e Ebed-Meleque, estão registrados como aqueles que confiaram em Deus. Você não é crente de segunda categoria se você anda com o Senhor. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, quando o temos como o nosso pastor, então, seja na cisterna, seja em alguma situação de perigo, a gente vai poder andar pelo vale das sombras da morte e não temer mal algum, porque sabemos, a vara de Deus, o cajado de Deus estarão presentes, trazendo consolação e cuidado. O Senhor o ajude. O Senhor te ajude a afirmar então suas convicções e ser um homem e uma mulher de coragem. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o bendito Pai, a comunhão, o consolo, a presença do Espírito Santo seja plenamente experimentado por cada um de vocês, toda a Igreja de Cristo. Amém. Amém. Tenham todos um excelente domingo, um bom almoço em família.